Hoje, excepcionalmente, a coluna com o Dr. Daniel Barros está gravada. Nossa Roberta Russo conversou com ele antes para falar sobre a situação envolvendo justamente o submersível, o que foi até o Titanic, né, acabou implodindo e que chamou a atenção do mundo. Vamos acompanhar. Dr. Daniel Barros, todas as semanas aqui com a gente no Band News Station. E hoje o doutor vai falar sobre um assunto que movimentou os nossos ouvintes, movimentou nos Estados Unidos, em todo o planeta também, não diferente aqui no Brasil, que foi a notícia do submarino que desapareceu, o submarino que iria ali, os visitantes iriam chegar até um ponto do naufrágio do Titanic. Doutor, bem-vindo, bom dia para você. Por que isso mexe tanto com sentimentos das pessoas em relação a medo? Também quando a gente fala do oxigênio faltar no navio, né, até em relação a pavor sobre esse assunto, de diferentes maneiras. Bom dia, Roberta, bom dia aos ouvintes. Essa é uma notícia que todo mundo que ouve e fala, nossa, mas isso me deixa aflito, né? Isso me deixa meio angustiado, parece que eu fico sufocado só de pensar. E é muito interessante como a respiração tem, de fato, esse componente que é físico, né, biológico, enfim, a gente precisa respirar, mas ela tem também um componente emocional. Até na nossa linguagem a gente percebe isso, né, Roberta? Quando você fala assim, essa pessoa ela me deixa sem ar, ou esse ambiente hoje está sufocante, né? A gente usa isso também como um sinônimo emocional. E provavelmente isso tem a ver com um mecanismo que a gente tem embutido muito profundamente no nosso cérebro, que é quase que como um detector. É quase que como não, né? Ele é exatamente um detector que verifica o tempo todo como é que está o nível de gás carbônico no nosso sangue. E quando começa a aumentar, a gente vai ficando aflito, a gente vai ficando desconfortável, vai ficando taquicárdico, né? A gente vai respirando mais forte, mais frequentemente, né? Respira mais rápido, na tentativa de ventilar o nosso sangue, e oxigenar e eliminar aquele gás carbônico. Só que quando a gente está numa situação, num lugar em que não tem ar suficiente, obviamente não adianta respirar mais rápido. Então vem aquele desespero de eu preciso sair daqui, eu preciso sair correndo. E essa é uma emoção angustiante mesmo, porque é um desespero de sair de qualquer forma daquela situação, de sair daquele contexto para voltar a respirar. Então, isso é muito profundo em nós. Para algumas pessoas, isso inclusive é um gatilho para crise de pânico mesmo. O transtorno do pânico, né, que a pessoa tem a taquicardia, o desespero, a sensação de morte iminente, pode ser disparada pelo aumento do gás carbônico. Então é por isso que muitas vezes a gente fica tão aflito, né? Acho que os ouvintes comentam, as pessoas comentam, a gente mesmo vai dando a notícia e vai ficando angustiado, porque é algo muito primitivo em nós sobreviver, né? Esse instinto de sobrevivência. Sim, doutor, tem gente que não tem coragem de nadar, por exemplo, né? Não consegue ficar em contato com a água. Tem a ver com medo, mas também com essa fobia, pensando na coisa da respiração? Quando você pergunta para qualquer criança, né, já fez essa brincadeira aí um pouco questionável, mas assim, nossa, qual que será a pior forma de morrer, né? As pessoas falam, não, a pior forma de morrer deve ser afogado. Isso é meio que unânime, assim, né? Por conta disso. Aí a água traz essa falsa ameaça, quer dizer, falsa não, né? Ela traz essa sensação de ameaça. Eu digo falsa porque, claro, a gente pode aprender a nadar, a gente pode se divertir muito na água, mas ela traz para algumas pessoas esse símbolo, né, do risco de você ficar sem respirar, e para nadar mesmo, né, que você tem que colocar a cabeça na água e virar e respirar de pouco em pouco, para algumas pessoas só a experiência de colocar a cabeça ali na água e ficar alguns segundos sem respirar pode ser muito assustadora, pode ser muito perturbadora. Então, aí tem que fazer um trabalho, tem que dessensibilizar a pessoa para ela poder conseguir curtir também e aproveitar. Mas eu acho que isso mostra também o quanto é aflitivo, né? O quanto a coisa de não respirar ou de segurar a respiração, aliás, outra brincadeira que a gente faz, né? Quem aguenta ficar mais tempo sem respirar, já dá um desespero, né? Porque esse alarme não dá para desligar, viu, Roberto? Esse alarme fica super ativo no nosso cérebro, porque no final das contas ela é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Nosso instinto mais primitivo de sobrevivência. Sim, talvez, doutora, já esteja indo muito longe, mas até que ponto o medo ele pode ser controlado, pode ser considerado controlado
e quando é que a gente sabe que virou, de repente, uma doença mental mesmo, que precisa de tratamento? A pergunta é excelente, Roberta, porque o medo faz parte do dia a dia, a gente sabe, né? É bom ter medo. Mas o excesso de medo, ele pode ser prejudicial, ele pode prejudicar o seu trabalho, os seus relacionamentos, enfim, diminuir as suas oportunidades na vida. Onde que coloca essa linha, né? Quando que o medo deixou de ser protetor e acabou se tornando prejudicial? Normalmente é quando você não tem controle sobre isso, a coisa escapa do seu controle, você fica refém do seu medo, você não manda no medo, mas é o medo que manda em você. Isso realmente te traz prejuízos e mesmo vendo os prejuízos você não consegue melhorar. Você vê que aquilo está sendo excessivo, você vê que não precisava racionalmente de tudo aquilo, mas é mais forte que você. Puxa aí, sinal amarelo, vale a pena procurar um profissional para retomar o controle. É bom ter medo, mas o ruim é ele mandar na gente. Doutor Daniel Barros, toda sexta-feira aqui no Band News Station, tem também Humanamente no fim de semana para você ouvinte acompanhar. Valeu, doutor! Valeu, Roberto, até a próxima.